pessoal, sejam bem-vindos a esse canal que ama as palavras e agora eu vou te contar todas as técnicas que o pessoal da Netflix utilizou para fazer com que os nossos olhos ficassem grudados na tela durante toda a temporada de O Agente Noturno. Nos primeiros 3 minutos, a gente tem contato com um personagem, que é o personagem principal, com uma criancinha fofa. Esse personagem principal e essa criancinha fofa têm algum tipo de interação. O personagem principal descobre que tem uma bomba dentro do vagão do trem onde ele está, junto com essa criancinha fofa, e dentro de 3 minutos, gente, acontece tudo isso e a bomba explode dentro do trem. Tipo assim, 3 minutos pra te prender completamente. E quando eu comecei a assistir isso, eu falei assim, realmente eles estão usando essa técnica pra prender a nossa atenção. Só que o que você vê ao longo dos episódios é que essa regra dos 3 minutos, ela se repete. Tipo, não acontecem vários momentos da série, sabe assim, não tem tipo 10 minutos da série onde alguma coisa impressionante não acontece. Não é bombástica, tá? Mas assim, alguma coisa que, tipo, é algum estímulo pra você prestar atenção na história, sabe? Então eles mantêm esse ritmo durante a série inteira. Eu acho que é por isso que eu consegui assistir até o final, mesmo sendo um estilo de material que eu nunca pegaria pra assistir. Eles usam aquela técnica do presente e passado. Eles apresentam pra você onde aquele personagem tá naquele momento, contam uma historinha toda, mas de repente eles fazem um lapso de tempo. E nesse lapso de tempo, essa pessoa já tá em um outro lugar. Ou então eles fazem o contrário, eles te mostram o presente, você não entende muito bem o que está acontecendo naquele presente, então você precisa de toda uma retomada para poder entender por que aquele personagem chegou naquele ponto. Vou dar um exemplo. A primeira cena que a gente tem sobre a Rose, ela tá sendo uma grande palestrante sobre segurança digital. E aí você fala, caramba, que maneira, a menina é uma palestrante sobre segurança digital. Só que a próxima cena que ela aparece, ela tá contando pros tios dela que ela tá quebrada, que ela foi demitida da própria empresa. Então você fica ali, tipo, porra, mas então o que aconteceu com essa mulher? No caso do Peter, ele tá dentro daquele trem, ele encontra o terrorista, ele corre atrás do terrorista e a última cena que a gente tem dele é ele atropelado. Pá! Ele foi atropelado. Então você não sabe se o Peter morreu ou não. Você sabe que ele não conseguiu pegar o terrorista, mas se ele morreu ou não, a gente não sabe. A próxima cena é ele acordando com uma cicatriz atrás da cabeça, assim, né? Na coluna, na verdade, no início da coluna, e olhando na janela, e agora ele tá morando e indo trabalhar na Casa Branca. Então você fala, ué, mas peraí, esse cara não trabalhava... Quem é esse cara? Entendeu? Então assim, eles usam essa técnica aqui pra te prender, pra você entender por que esse personagem tá nesse lugar e por que ele chegou ali, ou então, tipo, ele chegou ali e por que ele chegou ali? Sabe assim, você fica sempre, tipo, tentando entender as coisas. Eles usam essa técnica na série inteira. O ponto de número 3 está muito conectado ao ponto de número 2. Eles usam durante a série inteira lapsos de tempo, sempre aquela coisa da memória, né? Então eles apresentam a pessoa nesse presente aqui e aí eles contam toda uma historinha para poder fazer você entender por que a pessoa chegou nesse ponto. As primeiras vezes em que a Maddie aparece, que é a filha do vice-presidente, por exemplo, a gente vê que ela tem uma relação ruim com o vice-presidente, mas é tipo assim, muito ruim mesmo, mas você não entende muito bem por que essa relação é tão ruim. E aí ao longo dos episódios, e tem um episódio explicando porquê dessa relação, tô tentando fazer sem spoiler, né? Tem episódios explicando essa relação, tentando entender por que chegou nesse ponto de relação. Essa relação da Maddie com o vice-presidente é muito importante para entender quem é esse vice-presidente também. Então, o tempo todo eles fazem lapsos de memória, lapsos de memória, lapsos de memória. Nada é o que parece. Durante muitos episódios da série, você fica em dúvida se aquele personagem é mau, é bom, se ele só fez uma coisa errada. Você não sabe, por exemplo, e aí eu quero destacar muito a atuação da Hong Chau. Ela, na série, é Diane Farr e ela é a Hong Chau. Ela foi, inclusive, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela é muito sinistra. Tudo que eu tô vendo dela, eu tô achando muito bom. E aí você não sabe se essa mulher, ela é boa ou é ruim. O tempo todo na série fica uma coisa ambígua, você não sabe se ela tá sendo honesta com o Peter ou não. Isso acontece com outros personagens também, tipo o Hawkins, que logo no início da série ele se apresenta como uma pessoa sisuda, aí você logo coloca ele como um vilão da história. Mas aí ao longo da série você vai falar assim, cara, então esse cara não é tão mau. Então você não sabe se as pessoas são más ou boas. Isso te prende também, porque você quer saber se aquela pessoa ela é uma vilã ou se ela é uma mocinha. A curiosidade. Tipo, o nome da série é O Agente Noturno, né? Então, assim, é curioso você pensar que se existe mesmo, e existe, né, pessoas que trabalham como espiões e espiãs,
quando elas precisam de ajuda, elas ligam pra alguém. E essa pessoa que atende o telefone é o agente noturno da série. Isso é muito curioso, se saber que existe uma profissão assim, que é a pessoa que presta socorro para espiões. Então eu acho que essa curiosidade aí já é bem interessante, que eu acho que ela podia ter sido melhor retratada, melhor... não sei, eu acho que eles podiam ter falado mais um pouco sobre essa profissão, entendeu? Sobre essa função. Ficou parecendo que tipo assim, era só o agente noturno, mas a história não era sobre o agente noturno, entendeu? Não era sobre a profissão dele, era sobre a história desse agente noturno e não sobre a profissão agente noturno. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Eu acho que, tipo assim, o agente noturno em si, a profissão dele, ficou totalmente em segundo plano. Não é o pano de fundo central da série. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu achei que podiam ter aprofundado um pouco mais o que é ser agente noturno, entendeu? Eu acho. Porque começa como agente noturno, mas as funções que ele exerce não tem nada a ver com a função de um agente noturno, entendeu? Acho que é isso. É isso. A minha crítica é pertinente, sim. Sai pra lá. Sexto ponto, tensão sexual entre a Rose e o Peter. Eles fazem a tensão muito bem, tipo assim, desde o primeiro momento você vê que tem um olharzinho ali de tipo, essa menina é gata, esse cara é gato, sabe? E eu acho que eles dosaram bem, porque tipo, a história não ficou sendo sobre o romance deles, mas aconteceu um romance, inclusive a cena deles dois se pegando assim é super basic, assim, muito ruim, eu esperava muito melhor. Esperava muito mais, mas assim, achei legal ter tido essa pimentinha, sabe? Acaba que a gente, até o público da Netflix também precisa um pouco desse tipo de estímulo pra continuar assistindo, e eu acho que funcionou um pouco, apesar de ter sido bem frustrante quando aconteceu. O ponto é que a série aborda alguns pontos legais, assim, apesar dela cair em alguns clichês, ela aborda alguns pontos legais. Por exemplo, aborda muito o machismo, né? Porque apesar do Peter sempre salvar a Rose, ele salva porque ele tem habilidade pra fazer isso que ela não tem. Então, por exemplo, ela tem uma hora que ela fala assim, então só porque você é homem, você sempre tem que dirigir? Aí ele fala, não, cara, mas tipo assim, a gente tá sendo perseguido e eu sei dirigir e fugir de uma perseguição, você sabe? Não sabe. Mas por outro lado, ela é especialista em segurança digital, coisa que o Peter não é. Então assim, eu acho que a série consegue mostrar legal que quando duas pessoas unem as habilidades que têm e no que elas são boas, elas conseguem trabalhar bem juntas e salvam as próprias vidas. E é isso que acontece com Rose e com o Peter. Independente dele ser homem e dela ser mulher, eles juntaram as habilidades deles. Então acho que isso é legal para poder discutir um pouco o machismo. Outro ponto que é muito discutido, que eu achei bem bacana, é a questão do etarismo. Tem dois personagens na série, o Monks e a Chelsea, que são pessoas que trabalham na segurança, né? São agentes de segurança da Casa Branca. E ela é super jovem e ele é um veterano. E além dele ser um veterano, ele é uma pessoa que levou um tiro no lugar do ex-presidente. Então, tem uma questão de etarismo, assim, que é bem discutida e que, novamente, eles colocam que quando uma pessoa jovem trabalha com uma pessoa mais velha, eles ganham juntos, eles salvam a vida das pessoas, eles alcançam a eficiência porque eles colocaram as habilidades que eles têm, a experiência de um e talvez o contemporâneo do outro, né, a jovialidade do outro, para trabalhar juntos e ambos conseguem serem excelentes no que eles fazem. Eu acho bacana essa discussão do etarismo também. E aí, pra encerrar o vídeo e falar mal um pouco, porque assim, eu achei que eu destaquei aqui os pontos que fazem a gente ficar com os olhos presos em O Agente Noturno, eu acho que eles caem em alguns clichês, assim, que eu acho que, tipo, gente, já passou isso, sabe? Já passou essa época. Tipo, os dois assassinos de aluguel. Esses dois personagens, o nome deles é Ellen e Dale. Então a Ellen entra nesse caricato dessa mulher caricata e enfim, que tem algum tipo de problema mental, algum desvio mental. E o cara, ele tem feições árabes, né? E ele tem um sotaque árabe também. Então, assim, gente, é um clichêzão. São dois clichês que eu achei, assim, péssimos, que eles poderiam ter evitado. Não precisava disso. A gente não precisa disso. A gente já tá em outro ponto das discussões e isso alimenta estereótipos que são super agressivos em relação a homens árabes, né? Isso desde lá do World Trade Center, né? E um outro clichê também que é, tipo, em relação a pessoas que têm problemas mentais, né? Tipo, gente, não dá. A gente tem que tratar essas pessoas com respeito. Esses assassinos de aluguel eram pessoas que escolheram matar pessoas, não precisa ter uma doença mental pra você escolher ter essa profissão, entendeu? Então, enfim, não gostei disso. Mas, de modo geral, eu acho que é uma série super interessante, super legal pra gente aprender, principalmente sobre retenção do nosso público. Eu acho que eles usam técnicas que são ótimas pra prender a atenção do público e eu acho que foi isso que eu mais aprendi. Mas gostei, aprendi e recomendo pra você também.
Se você gostou desse vídeo, curte. Se você não gostou desse vídeo, curte também. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pessoas que gostam muito de palavras, por favor, se inscreva no meu canal. Um beijo e até semana que vem.